Oi, gente linda! Cadê os amores da Pro? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim, né? Então, hoje nós vamos lá para a nossa aula de português. E a Pro vai começar com uma fábula, tá? Contando uma fábula. Hoje a fábula é o leão e o ratinho. E depois, no final da aula, né, para dar aquela relaxadinha, a Pro vai deixar um vídeo dessa fábula, tá? Então, vou começar a leitura. Olha, era uma vez, um dia, em que o rei das selvas dormia sob a sombra de um carvalho. Sob é abaixo, tá? Sobre é acima. Carvalho é o nome de uma árvore, tá? Aproveitando a ocasião, um bando de ratos resolveu passar por cima dele para encurtar o caminho. Vamos, vamos, não há tempo a perder, disse o líder do bando. Quando faltava apenas um rato para passar, o leão acordou e prendeu-o debaixo de sua pata. Por favor, majestade das selvas, não me esmague, implorou o ratinho. Você tem alguma razão para que eu não faça isso? Bem, disse um dia, talvez um dia eu possa ajudá-lo, disse o ratinho. O leão deu uma sonora gargalhada. Você, minúsculo desse jeito? Essa é boa. Por favor, por favor, por favor, não me esmague, insistiu o ratinho. Diante de tanta insistência, o leão, que estava mesmo com o estômago cheio, deixou que o ratinho se fosse. Alguns dias depois, o leão ficou preso numa rede deixada na floresta por alguns caçadores. Fez de tudo para se soltar, mas não conseguiu. Seus urros de raiva fizeram a terra tremer. Ao ouvi-los, o ratinho veio em seu socorro. Com seus dentes pequeninos e afiados, roeu as cordas da rede e soltou o leão. E aí vem a moral dessa história. Uma boa ação ganha outra. Ou então, gentileza gera gentileza. Então, olha que legal, né, a mensagem dessa história, né? Fala que a gente deve sempre ter boas ações, né? Ter um coraçãozinho bom, tratar bem as pessoas, quando a gente puder ajudar, a gente deve ajudar. Isso daí faz bem para a pessoa e faz bem também para quem está ajudando, né? E sempre se a gente fizer o bem, esse bem, de alguma forma, vai voltar para a gente, tá bom? Agora a gente vai lá para a página 21, continuar a nossa lição, que a gente estava falando sobre a fábula A Lebre e a Tartaruga. Quem quiser, volte a ler a fábula para relembrar, e aí a gente continua aqui os exercícios. O exercício 4 está falando assim, em sua opinião, o que levou a lebre a perder a corrida? Aí cada um vai poder dar a sua resposta pessoal, ou também pode seguir a sugestão da Pro. Só não pode esquecer de começar a frase com letra maiúscula, né? Deixar parágrafo primeiro. Então, a Pro sugeriu assim, a lebre perdeu a corrida por causa do seu excesso de confiança. Ela já começou a contar vitória antes, né? E a gente não pode ficar contando vitória antes, não pode ficar se exibindo. Né? Pode ser que as coisas não deem certo do jeitinho que a gente está pensando. Porque na vida da gente, tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, né? A gente não pode gostar de ser um perdedor, mas às vezes acontece, e a gente tem que ser compreensivo. E aí a gente corre atrás de novo para conquistar aquilo que a gente deseja, tá? Descreva como que a lebre se sentiu ao perceber que a tartaruga foi a vencedora. A princípio, a lebre ficou surpresa. Depois, parece que ela não gostou nada de virar o alvo das chacotas na floresta.
chacota é o alvo das gozações, né? O exercício 5. Por que você acha que a tartaruga venceu a corrida? A tartaruga venceu a corrida porque ela acreditou em si. Ela foi paciente e ela foi perseverante durante a prova. Ela não desistiu, né? Pensou devagar e sempre chega ao longe. Então, ela foi devagar, mas sempre, sem parar. E aí ela chegou longe, chegou lá na fita de chegada, né? Na fita de vencedora, ela cruzou essa fita, tá? Então, a gente tem que ter paciência para conquistar as coisas que a gente quer. As coisas não acontecem do dia para a noite, de uma hora para outra, né? Por isso que as coisas são conquistadas. Elas não são ganhadas, elas são conquistadas. Para conquistar demora um pouquinho mesmo. Como poderíamos descrever a emoção da personagem ao sair vitoriosa da competição? Então, vocês têm um exemplo aí da hora em que a tartaruga estava chegando ali na linha final, né? Ia cruzar ali a fita, ia vencer a prova. Olhem bem para a expressão dela, que tipo de emoção, né? Ela sentiu. Então, vocês vão descrever aí, é uma resposta pessoal, tá bom? Formem primeiro a resposta no pensamento, depois passem para o papel, né? Primeiro vejam se tem sentido tudo que vocês vão escrever, depois passem para o papel. Página 22. No texto, podemos identificar como são as personagens e como agem diante das situações vivenciadas. Agora, complete o quadro abaixo, descrevendo qual era o objetivo principal de cada personagem e como agiram para conseguir o que queriam. Então, numa linha, só objetivos. Na outra linha, como é que cada uma agiu. Na coluna, tudo sobre a tartaruga. Na segunda coluna, tudo sobre a lebre. Esse diagrama, se eu olhar aqui, ó, para o lado e para cima, eu vou ficar sabendo qual que era o objetivo da tartaruga. Mostrar que podia vencer a lebre na corrida. E qual que era o objetivo da lebre? Mostrar que era o animal mais veloz da floresta e vencer a tartaruga na grande corrida. Aí eu venho aqui para baixo. Como é que agiu a tartaruga? Ela confiou em si e, com paciência, completou todo o percurso sem parar. E como agiu a lebre? Com excesso de confiança, zombou da capacidade da tartaruga. Estou gozando, subestimando, né? Então, aqui é uma sugestão e quem quiser pode fazer do seu jeitinho, tá? Exercício 7. Será que a pontuação nos ajuda a compreender melhor o texto e a intenção das personagens? Vamos verificar brincando com alguns desses sinais. Reescreva o trecho abaixo, substituindo o ponto de interrogação por um ponto de exclamação. Então, vou substituir o ponto de interrogação por um ponto de exclamação. Olha como é que fica a ênfase quando eu leio essa frase aqui, que no final tem um ponto de interrogação, ou seja, está sendo feita uma pergunta, um questionamento, né? Você está com medo de perder? Tá vendo que fica em tom de pergunta, a entonação da nossa voz sai como uma pergunta. Agora, se eu mudar, escrever essa mesma frase, mas mudar a pontuação no final, eu já não vou mais fazer uma pergunta aqui. Aqui eu já vou estar admirada ou surpresa. Você está com medo de perder. Tá vendo? Já ficou assim, uma admiração, uma surpresa.
Aqui não, já é uma pergunta. Você está com medo de perder? Então, olha como os sinais de pontuação ajudam bastante a gente na hora de ler uma história, né? Então, a gente tem que ser um pouquinho ágil quando estiver lendo e perceber também o que está vindo ali no final. E aí a gente vai mudando a entonação da nossa voz, fazendo com que se torne ou uma pergunta, ou uma exclamação, ou uma afirmação, quando for ponto final, né? Negação também, com ponto final. Agora, leia o trecho reescrito e verifique se houve alguma alteração no sentido dessa fala. Comente suas impressões com a turminha aí de casa. É claro que houve, né, alteração no sentido. Na primeira, aqui nessa primeira fala, estava sendo feita uma pergunta, e na segunda, já era um tom de admiração ou de surpresa, tá? Então, muito importante os sinais de pontuação em um texto. Isso que a prof fala, gente, quando está terminando a frase, não pode esquecer de colocar ponto final, né? Ou alguma outra pontuação, dependendo da frase, tá? Página 23, suas experiências, troca de ideias. Você já ouviu a expressão moral da história? Sabe o que ela significa? Em que gênero de texto costuma ser encontrado? As fábulas são textos curtos que pretendem transmitir ensinamentos, pretendem aconselhar e pretendem provocar a nossa reflexão sobre valores desejáveis, sobre atitudes corretas, né, gente? Valores bons que nós devemos ter dentro da gente, tá? Nas fábulas, nós, os animais, assumimos comportamentos humanos. Nós falamos, trabalhamos, rimos e aprendemos lições. Um pouquinho, gente. Vamos lá? Vamos continuar? E aprendemos lições, tá? É exatamente a moral da história que provoca nosso pensamento. Ela costuma aparecer no final da fábula em destaque. Veja algumas morais. Então, temos aqui. Devagar e sempre se vai ao longe. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Os preguiçosos colhem o que merecem. Escolha entre essas morais, acima, aquela que melhor corresponde à da fábula, a cigarra e a formiga. Então, a mais apropriada aí é os preguiçosos colhem o que merecem, tá? Essa primeira aqui nós já conhecemos, devagar e sempre se vai ao longe, é dessa fábula que a gente acabou de fazer os exercícios sobre ela, né? A lebre e a tartaruga. Essas duas aqui a gente ainda não falou sobre elas, tá? Conte para a turma alguma situação que você tenha vivido com a qual aprendeu algo importante. Depois pense em uma moral que poderia finalizar sua narração. Escreva no quadro abaixo. Então, olha só, vocês não vão escrever a história de vocês. A história de vocês vão imaginar, vocês podem contar, né? Construir essa história aí com um adulto, né? Mas só falando, só construindo a história. E no final, vocês vão escrever aqui a moral da história de vocês, que vocês inventaram. E aqui vocês vão escrever o nome de animais que poderiam ser as personagens da sua história. E aqui vocês vão desenhar essa fábula que vocês pensaram, imaginaram, conversaram um pouquinho aí em casa. Vou dar um exemplo. Se fosse eu faria, por exemplo, uma fábula em que os animais que seriam as personagens da minha fábula seria o sapo,
e a lagartixa. Aí eu inventaria uma história de como eles são animaizinhos, que comem os insetos, e aí eles colaboram muito para limpeza do ambiente, né? E acaba ajudando todos os outros seres vivos, né? Por exemplo, se eles comerem um mosquito da dengue, tá vendo? Eles já ajudaram, aquele mosquito não vai picar alguém, não vai passar doença. E aí eu colocaria uma moral aqui, cuidem do meio ambiente, colaborem com o meio ambiente, isso ajudará todos os seres vivos, né? Não só os humanos, todos os seres vivos, alguma coisa assim. E depois eu desenharia aqui a minha lagartixa, o meu sapo, cada um no seu ambiente, comendo insetos, né? Colaborando com a limpeza do ambiente. Então, vocês vão pensar na de vocês, tá? Pensem numa história, falem essa história em voz alta, aí pensem numa moral para essa história, escrevam aqui que animais poderiam estar participando dessa história, já que é uma fábula, né? As personagens são animais. Depois vocês vão desenhar a história de vocês, tá? Agora a gente vai para a lição de casa 4, página 113. Quantos animais povoam as fábulas, não é mesmo? Esta cruzadinha traz alguns deles, mas ela já foi preenchida. Numere cada palavra corretamente a partir das informações dadas abaixo. Então, olha, a cruzadinha mesmo, gente, ela já está preenchida. Tudo com nomes de animais que participam de fábulas, tá? Aí vocês têm que descobrir. Vocês vão ver, bom, onde que eu vou colocar o número 1? É uma palavra com 7 letras, é uma palavra trissílaba e ela termina com a quarta vogal. A, E, I, O. Quarta vogal é o O, tá? Aí vocês vão ter que vir aqui. Nossa, onde que tem uma palavra com 7 letras, trissílaba, termina com a quarta vogal, e assim por diante. Onde vocês vão colocar o 2? Em uma palavra trissílaba, formada por 8 letras. Essas daqui são as dicas, né, gente? Onde vocês vão colocar o 3? Uma palavra com 7 letras, que seja trissílaba e terminada com a primeira letra do alfabeto. Fácil, né? O 4, vocês vão colocar em uma palavra polissílaba. O 5, em uma palavra de sílaba, formada por 4 letras. O 6, uma palavra trissílaba, formada por 6 letras. O 7, uma palavra dissílaba, só que a primeira sílaba é formada por 3 letras. E o 8, uma palavra monossílaba, tá? Aí vocês, então, dentro dos círculos, vocês só vão colocar números, tá bom? Então, agora vocês vão pausar o vídeo, vão pensar, porque essa atividade precisa pensar bastante, né? Precisa ir vendo onde é que se encaixa direitinho aquelas dicas, tá? Então, pode pausar e fazer, que daqui a pouquinho a gente corrige. Vamos lá. Pronto? Vamos lá para a nossa correção? Então, deixa eu ver a dica número 1. Uma palavra com 7 letras, ela é trissílaba e termina com a quarta vogal, que é o O. Aqui, ó, o número 1. Uma palavra com 7 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Ratinho, ratinho, é trissílaba e termina com a quarta vogal, A, E, I, O. Ratinho, termina com O, tá? Então, o 1 vai ficar aqui. A dica 2 é uma palavra trissílaba formada por 8 letras. Dica 2 ficou sendo aqui, ó. É trissílaba? Cordeiro.
Tem 8 letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem. Então, o número 2 vai aqui, tá? Dica 3. Uma palavra com 7 letras, é trissílaba e termina com a primeira letra do alfabeto. A primeira letra do alfabeto é o A. Então, o número 3 está aqui, ó. É trissílaba, cegonha. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E a última letrinha é a primeira letra do alfabeto. A. Tá? Dica 4. Uma palavra polissílaba. Isso quer dizer que ela tem 4 ou mais do que 4 sílabas. Número 4 está aqui. Tartaruga. Tartaruga. Olha que legal. Tem 2 regrinhas do R aqui, né? R em final de sílaba e R entre vogais. Diquinha número 5. Palavra dissílaba formada por 4 letras. 5 é de sílaba, leão? Leão. E é formada por 4 letras. 1, 2, 3, 4. 6. Uma palavra trissílaba formada por 6 letras. 6. Uma palavra trissílaba. Raposa, raposa. Formada por 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Palavra dissílaba, só que a primeira sílaba é formada por 3 letras. É uma palavra dissílaba. Corvo. Só que a primeira sílaba, cor, é formada por 3 letras. Tá? E a última, número 8, uma palavra monossílaba, que tenha uma única sílaba. Cão. Tá bom, gente? Coloquem a C de autocorreção. Quem acertou, coloca um certinho. Quem errou alguma, paga. Coloca o CG de corrigido. E depois põe o certo. Tá? Então, só para relembrar vocês, né? Que amanhã é feriado. Então, a nossa live foi cancelada. Nossa live de amanhã, dia 22 de maio. E passou para outra sexta-feira, para o dia 29 de maio, mesmo horário, 3 horas da tarde. E o código de acesso vai estar lá na sala virtual no dia da live, tá bom? A Pro pediu, né, para vocês providenciarem 4 objetos, que o nome tenha sílabas de números diferentes, né? Um objeto que o nome tenha uma sílaba, um outro objeto que o nome tenha 2 sílabas, um outro objeto que o nome tenha 3 sílabas e um outro objeto que o nome tenha 4 ou mais sílabas, tá? Para a gente fazer uma brincadeira bem legal, tá? Tentem pegar coisas bem diferentes. E é isso, gente. Estamos aí pela frente com um feriadão, né? Amanhã, sexta-feira, é feriado e na segunda-feira também é feriado. Então, nós não teremos aula, tá? Teremos aula agora só na próxima terça-feira. Então, curtam bastante, tá bom, gente? Se divirtam, descansem e curtam bastante a família, tá? Bye, bye para vocês e um beijo bem grande da Pro.